Gostaria de lhes falar hoje sobre a história de um acidente acontecido com o certo professor Muschenbroek. Na Universidade de Leiden, em 1745. Acreditava-se na época que a eletricidade fosse uma espécie de fluido, e Muschenbroek desejava obter uma solução desse fluido elétrico com água comum. Um amigo dele, Andreas Junias, que trabalhava como seu assistente, pegou uma jarra como esta e colocou nela uma tampa com um prego comprido. Em seguida, prendeu o prego ao polo de um gerador eletrostático, como este, de maneira que o fluido elétrico pudesse escorrer pelo prego até a água e misturando-se com ela. Então, quando segurou o prego para tirá-lo da água, fez uma descoberta absolutamente chocante. Muschenbroek não se intimidou, porém procurou outro voluntário e prosseguiu suas pesquisas. Mas essa descoberta, que passou a ser conhecida como Garrafa de Leiden, revelou-se uma das mais importantes do século XVIII. Isso porque, antes dela, a eletricidade era uma simples curiosidade, mas depois dela, tornou-se algo realmente pontual. Para apreciarmos o impacto dessa descoberta na época, precisamos compreender algo sobre como a ciência era então praticada. As pessoas que faziam experiências com eletricidade, os chamados eletricistas, formavam uma espécie de fraternidade. E como todas as fraternidades, ela tinha suas normas e seus rituais. Não devemos esquecer que na época havia apenas instrumentos muito grosseiros, capazes de medir a quantidade de eletricidade produzida. Mas cada eletricista se orgulhava de sua capacidade de avaliar a força da eletricidade e sentir o choque por ela produzido. Portavam-se como cozinheiros provando suas sopas. Nenhum eletricista divulgava uma experiência sem primeiro sentir o choque. Bem, antes da descoberta da Garrafa de Leiden, essa experiência era inofensiva, mas depois a situação ficou completamente diferente. Não era uma boa época para alguém ser eletricista. Muschenbroek foi o primeiro a fazer a experiência, e mais tarde ele diria que jamais faria novamente. De qualquer maneira, todo eletricista era obrigado a sentir o choque, com uma única exceção, o eletricista alemão chamado Winkler, que muito gentilmente permitia que sua mulher tomasse seu lugar. Descobriu-se que as garrafas de Leiden eram muito fáceis de se fazer, embora fosse muito difícil entender por que produziam determinados resultados. E talvez o fato mais chocante em relação a essa questão tenha sido a origem da explicação. Ela veio de um obscuro impressor de uma pequena cidade chamada Filadélfia, do outro lado do Atlântico. Seu nome era Benjamin Franklin. Na época, Franklin era conhecido por seus concidadãos como o mais sábio dos homens das jovens colônias. Na Inglaterra e na França, ele era uma figura lendária e extremamente popular. Hoje pensamos nele como um estadista que também praticava a ciência. Ele foi, de fato, um elemento sério e muito importante na história da ciência. E seu trabalho científico mais importante estava ligado à eletricidade. Em fins do século XVIII, as pessoas de todo o mundo viviam fascinadas com o fenômeno da eletricidade. Diziam que no Japão as pessoas faziam fila e se davam as mãos. Em seguida, o mais corajoso tocava num aparelho chamado capacitor. Talvez isso fosse uma invenção. Pois na época em que Benjamin Franklin percorria as ruas de Filadélfia, a maior parte do conhecimento científico do mundo sobre eletricidade cabia numa garrafa de Leiden. O professor Muschenbroek e suas garrafas de Leiden chamaram muita atenção na Holanda. E utilizando os dispositivos de Cathbergerson, o professor Van Marum realizou suas experiências na década de 1780. Mas fora dos laboratórios, especialmente quando se tratava de famoso filho de Filadélfia, a questão da eletricidade podia ser decididamente perigosa.
De fato, quando Franklin tentou assar um peru por meio da eletrocução, ele próprio quase morre eletrocutado. Assim, e essas são suas próprias palavras, Franklin descreveu os perigos da eletricidade. O golpe parecia ter atingido todo o corpo e foi acompanhado por um violento tremor do tronco. Minha mão ficou inchada, meus braços e a nuca retesados. Meu peito ficou doendo uma semana. Naturalmente, Franklin acabara de descobrir como não realizar experiências com eletricidade. Segundo os registros, esse erro, no entanto, foi tão raro quanto o próprio Franklin. Afinal, ele foi o primeiro a publicar uma teoria da carga elétrica e da força elétrica. Os detalhes seriam elaborados mais tarde, mas em termos modernos, o que buscava Franklin? Nas proximidades de uma carga positiva, a força elétrica repele uma carga de prova positiva. Uma força externa é necessária para impelir a carga para mais perto, realizando o trabalho contra a força elétrica. O trabalho é positivo se o movimento tem uma componente oposta à força elétrica. O trabalho é negativo se ele tem uma componente coincidindo com o sentido da força. E trabalho nulo se o movimento for perpendicular à força elétrica. O trabalho resultante é determinado integrando-se o produto escalar da força elétrica e do vetor deslocamento ao longo de qualquer trajetória através do campo elétrico. Esse trabalho resultante é igual a ΔU, a variação da energia potencial da carga de prova. Naturalmente, a força elétrica é a carga de prova vezes o campo elétrico. Assim, a variação da energia potencial é igual à carga de prova vezes alguma coisa que depende exclusivamente da trajetória através do campo. Essa alguma coisa, ΔV, é chamada diferença de potencial elétrico, sendo medida em volts. O potencial elétrico ou voltagem depende exclusivamente da posição no campo elétrico. A diferença de potencial é igual a menos a integral de E escalar dr ao longo de qualquer trajetória ligando os dois pontos. Cem anos antes de Faraday descobrir o campo elétrico, Franklin o via como a atmosfera elétrica. Em sua teoria, a atmosfera tem origem num fluido. Um fluido elétrico que permeia todo objeto na Terra. Tudo, por sua vez, é uma espécie de esponja que absorve esse fluido elétrico. Franklin dizia que quando um objeto absorvia uma quantidade excessiva do fluido, ele ficava carregado positivamente com fluido elétrico. Mas se o objeto não possui fluido elétrico suficiente, então ele estava carregado negativamente. Ele dizia que objetos carregados positivamente e objetos carregados negativamente se atraem mutuamente. Mas dois objetos carregados positivamente se repelem mutuamente. Os termos usados por Franklin, carga positiva e carga negativa, são usados ainda hoje. Mas com uma melhor compreensão do assunto, e os seus significados, então, se alteraram. Hoje sabe-se que eles são, na verdade, dois tipos diferentes de eletricidade, carga positiva e carga negativa, e que todos os objetos na natureza contêm os dois tipos. No entanto, Franklin percebeu corretamente que a carga elétrica é algo que jamais pode ser criado ou destruído, mas que flui simplesmente de um objeto para outro.